Hi, good. Boa noite a vocês todos. Desculpe, é um dia completamente demente. Eu estou com problemas sérios de Wi-Fi, de transmissão. Quinta-feira, ok. Hoje, capa do China Daily. Acabou a cúpula Trump-Xi. Eu estou em Xangai, a cúpula foi em Pequim. A gente acompanhou toda a cúpula daqui de Xangai. Nós estamos com um problema no momento que é o hotel onde eu estou é um desastre absoluto. É um problema que existe ainda na China, de congestionamento de Wi-Fi. E é à noite, foi um dia absolutamente frenético. O tom da cúpula foi vindo de Xi Jinping foi muito impressionante, porque uma das coisas principais que ele disse é: nós deveremos ser parceiros, não rivais. E o que é uma declaração absolutamente extraordinária, considerando tudo o que aconteceu nos últimos anos entre os Estados Unidos e a China, de guerra comercial, de tensão constante em cima de Taiwan, de sanções em cima da indústria high-tech e de inteligência artificial chinesa, de o cerco militar das bases americanas no nordeste da Ásia, em cima da China, de confrontação econômica, uma a retórica anti-chinesa sem parar vindo de Washington, e Xi Jinping, magnânimo, como um sofisticadíssimo scholar, não, vamos ser parceiros e não rivais. E isso no meio de uma relação é, bilateral extremamente complicada, mas que não é, para a China, não é o fim do mundo comerciar menos com os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, 2025, o total da balança comercial China e Estados Unidos foi 590 bilhões de dólares. Não é muito em si. É apenas, veja bem, 8,8% da balança de comércio exterior total da China. Ou seja, os Estados Unidos não é absolutamente essencial à China. Xi Jinping, no banquete, ele foi extremamente magnânimo, elogiou Trump e ele disse algo absolutamente incrível. Os povos da China, a população da China e dos Estados Unidos são dois grandes povos. E a gente chegar a grande rejuvenescimento da nação chinesa, que esse é o moto oficial da China, e fazer a América grande de novo, ele citou literalmente MAGA. Xi Jinping, no banquete oficial, recepcionando Trump, citou literalmente Making America Great Again, MAGA. Ou seja, o sistema chinês e o sistema americano podem, segundo ele, andar mão a mão, lado a lado. Mas o mais importante foi o que Xi Jinping disse de manhã. Não, evidentemente, nas conversas fechadas com Trump, mas na sua recepção oficial a Trump e a delegação americana no grande hall do povo. Foi um prodígio de concisão. Em uma sentença, Xi Jinping definiu o que está acontecendo agora para todo o planeta. A transformação não vista em um século, que foi exatamente o que ele disse para Vladimir Putin quando ele foi recepcionado no Kremlin em 2023. Nós estávamos lá. No final, quando o presidente Putin levou Xi Jinping para sua limusine para sair do Kremlin, Xi disse para Putin que estamos no meio de uma transformação não vista em um século e nós estamos conduzindo, nós, Rússia e China. Para Trump, ele disse: a transformação não vista em um século está se acelerando através do planeta e a situação internacional é fluida e turbulenta, especialmente turbulenta. Isso foi um recado, porque a turbulência, como todos nós sabemos, está vindo essencialmente do império, do caos e da pirataria. Na sequência, ele imediatamente perguntou:
de uma maneira retórica. A China e os Estados Unidos podem passar por cima da armadilha de Tucídides e criar um novo paradigma de relações entre grandes potências? Isso é extraordinário, porque, primeiro de tudo, a cúpula chinesa ainda acredita na tese da armadilha de Tucídides, que é uma tese essencialmente furada, do Graham Allison, que não estudou Tucídides como deveria. Os melhores analistas de Tucídides do mundo são italianos, por sinal. Um deles é o professor Luciano Canfora, evidentemente desconhecido de scholars americanos. E você adaptar a Guerra do Peloponeso à situação do século XXI não tem o menor sentido. Mas o ponto de vista que os chineses pegaram da possibilidade de uma armadilha de Tucídides é um encontro total, como houve durante e depois da Guerra do Peloponeso, isso ser repetido hoje. Mas, basicamente, é uma metáfora para um encontro inevitável entre a potência hegemônica e uma potência ascendente. Mas Xi passou por cima disso também. Ele elaborou uma nova visão para as relações entre Estados Unidos e China, pelo menos pelos próximos 3 anos, e isso citado por ele diretamente. O conceito chinês é especialmente é complicado porque ele não tem como ser admissível para a psique excepcionalista americana. O conceito é de estabilidade estratégica construtiva. E aí é que são 3 problemas em sequência e interligados. O império do caos e da pirataria, ele não é construtivo, ele é destrutivo. É exatamente o que a gente está vendo em todo o drama da guerra contra o Irã. Ele não é estratégico, ele é tático. Ele usa táticas, uma tática depois substituída por outra tática, mas não é estratégico porque não existe um planejamento ao longo prazo. E ele não é sobre estabilidade, não é um império que preza estabilidade. Preza estabilidade apenas quando ele dita as regras e todos têm que cumprir as regras ditadas pelo império. É um império, especialmente agora na fase Trump 2.0, que é basicamente disseminar o caos ao lado justamente da rapina e da pirataria. Então, é impossível se esperar racionalmente, no pensamento de Xi Jinping, esperar cooperação, entre aspas, citado por ele também, da parte do império como digamos, o foco principal, o construtor. E muito menos, e eu estou citando mais uma vez Xi Jinping, uma estabilidade saudável mesmo num sistema de competição dentro de certos limites. Ou seja, o Xi está propondo uma estabilidade construtiva para os americanos, vindo dessa administração Trump 2.0, isso é praticamente impossível. E aí chegamos ao X da questão, que é a questão de Taiwan, evidentemente. Xi disse claramente para Trump, face a face, independência de Taiwan, que é um mito das classes dominantes americanas, e uma paz no estreito entre a China continental e Taiwan, são tão irreconciliáveis como o fogo e a água. Palavras do Xi mais uma vez. E ele mandou um recado. Os americanos têm que exercitar uma cautela extra, entre aspas, quando em termos de lidar com a questão de Taiwan. Essa mensagem entrou por um ouvido da delegação americana como um todo e saiu pelo outro. Não vão seguir essa linha. O mais importante, não, essa não foi uma cúpula diplomática extremamente importante. Ela seguiu os protocolos em regra. O mais importante foi a possibilidade de que haja business sérios em continuidade entre as classes de business americanas e os chineses. Então,
toda aquela palhaçada acumulada de temos que isolar a China, temos que decuplar da China, decouple, temos que, na verdade, nos divorciar da economia chinesa, temos que de-risk, eliminar o risco, mais sanções, toda a retórica da guerra. O que que a gente vê? A gente vê 16 chefes das boa parte, da maior parte das grandes corporações americanas, os CEOs, os chefes, lá em cima, Tim Cook da Apple, Jensen Huang da Nvidia, os donos da bola, Elon Musk. O que que eles fizeram? Eles tomaram o Air Force One, pegaram um avião, foram para a China, basicamente para implorar deals de business a Xi Jinping e as classes de business chinesas. Esse é o X da questão dessa cúpula. Esses caras cuja capitalização de mercado acumulada passa de 10 trilhões de dólares, que para todos os mortais é uma cifra absolutamente inimaginável. Eles foram prestar tributo ao verdadeiro imperador. O verdadeiro imperador não é o imperador da barbárie que posou na frente do templo do céu, do Temple of Heaven, junto com Xi Jinping, como se fosse um turista embasbacado. Não. O verdadeiro imperador é o imperador Panda. É o imperador Xi Jinping, cuja descida da escala em tapete vermelho na frente do grande hall do povo, com a delegação americana à sua direita e a delegação chinesa à sua esquerda, ele descendo a escada para recepcionar a chegada de Trump, a aura de tudo isso e o embasbacamento dos americanos contemplando esse espetáculo é um negócio absolutamente irrepetível. Bom, foi pelo menos filmado, essa chegada foi filmada pela Fox News, ou seja, os americanos viram isso. Bom, uh, então, todos esses sorrisos, esses apertos de mão, essa atmosfera de descontração, é o império da barbárie prestando tributo ao verdadeiro imperador da economia global e da geoeconomia global, agora e no futuro. Eles foram lá com as mãos juntas e as mãos estendidas, queremos favores. Então, isso é muito mais importante do que todo o sistema protocolar envolvido nessa cúpula, porque eles foram para tentar fazer mais business com a China, ou seja, toda essa história de divórcio é uma palhaçada. Investir no que os chineses permitirem que eles invistam, por exemplo, a Tesla, a grande fábrica da Tesla na China é aqui em Xangai. Tudo bem. A Apple montar os zilhões de iPhones, iPads e Macs do qual eu estou conversando com vocês, é aqui também. Tudo bem. Mas as indústrias onde eles podem investir e onde eles podem participar são estritamente delimitadas pelos chineses. Por exemplo, Musk, o que que o Musk quer nessa viagem? Ele quer continuar fazendo Teslas aqui da China sem uma tarifa de 100% imposta pelo seu amigo Donald Trump, comendo todas as margens de lucro possíveis, né, da Tesla. O Jensen Huang da Nvidia, o que que ele quer? Ele queria, porque ele não vai mais ser possível, que os seus chips possam penetrar no gigantesco mercado de inteligência artificial chinesa. Não vai rolar porque a China não precisa mais da Nvidia. Eles desenvolveram os seus semicondutores e vão chegar até os 3 nanômetros de semicondutores sem precisar mais de semicondutores importados. Muito perigoso. Quem veio nessa delegação também? Larry Fink, BlackRock,
Por quê? Porque a BlackRock quer entrar no mercado financeiro chinês e que, na verdade, eles querem que Wall Street opere no mercado financeiro chinês. Não vai rolar. Pode ter uma abertura de um pequeno nicho. A gente estava conversando isso hoje no almoço com o Li Bo do Guangxia, que conhece o mecanismo financeiro chinês como poucos. Ele estava dizendo, eles podem abrir uma filial ou um becozinho na ilha de Hainan, onde eles botam um escritório da BlackRock lá, e eles só podem operar na ilha offshore, e é isso. Não vão interferir na China como um todo. Ou seja, todos esses CEOs, esses chefes de empresas, não vieram aqui para aparecer na foto. Eles vieram aqui para pedir favores. Alguns vão ter favores. Por exemplo, há a possibilidade que a China compre uma catarata de Boeings. Isso está sendo discutido. É possível. O que é uma pequena concessão também, porque a China está desenvolvendo os seus próprios aviões de passageiros. Vão comprar um pouco mais de soja americana, o que é uma concessão direta a Trump, porque o Midwest, onde se cresce a soja americana, é maga. São eleitores de Trump. Ou seja, se eles vendem mais soja para a China, é um grande negócio para Trump eleitoralmente. Mas isso não vai mais fundo, porque o X da questão hoje, e essa nossa discussão hoje aqui em Xangai, que foi uma discussão basicamente em cima de business, ah, o, o foco da China a partir de agora é o novo plano quinquenal que entrou em vigor esse ano. E para vocês terem uma ideia da profundidade, da modernização, de como a China está sendo modernizada, o objetivo é chegar daqui a 5 anos com 70% da economia chinesa diretamente coordenada e ligada e estruturada por inteligência artificial. Isso pode gerar uma enorme quantidade de problemas práticos em termos, ok, e quem vai perder o emprego em quantidades gigantescas à China? Como essas populações vão ser redirecionadas? Haverá empregos redirecionados para todos eles. Mas, ok, se fosse para a gente resumir rapidamente, me desculpe que a gente tem que, por problema de comunicação, hoje vai ter um pouco mais curto. Se for uma leitura perversa seu hoje em Pequim e provoca muitas risadas hoje aqui em Xangai com os circos de business, é como se os chineses estivessem na curva do rio vendo passar, boiando o cadáver do inimigo. Na verdade, um lame duck, um pato morto, gordo, um cadáver navegando pelo rio e os chineses na beira do rio só observando. O que é uma metáfora não muito distante, claro, muito mais perversa, né? Cruel, inclusive, mas não tão longe da verdade, desses CEOs e chefes de empresa valendo mais de 10 trilhões de dólares vindo aqui beijar a mão do grande panda. Então, de um dia absolutamente frenético em Pequim e aqui também em Xangai. O senhor imperador da Barbária, talvez ele tenha tido hoje alguns insights de civilização que pelo menos podem moldar o seu comportamento para algo um pouco mais, digamos, civilizado a partir de agora. Não contem com isso. Mas foi uma grande lição do Estado Civilização China para os arrivistas do Império do Caos. Muito obrigado para vocês de Xangai. A gente continua aqui, a semana que vem a gente continua aqui. Eu espero que não tenha esses problemas absurdos de comunicação. Assinem o canal, prestem atenção, evidentemente, o futuro é aqui. Nós estamos em Xangai, a capital do futuro. Muito obrigado. Tchau, tchau.